A gente está entrando no quarto mês do ano, mas ainda dá tempo de falar sobre tendências da farmácia para 2023. Quer saber o que vem por aí? Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Está no ar mais um É de Farmácia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo deste programa que esse ano, 2023, completa 5 anos. Eu estou muito feliz. Eu acho que eu tô inaugurando hoje as comemorações do É de Farmácia e é um prazer enorme, uma felicidade muito grande ter você como público, como seguidor do canal, como parte da nossa audiência, uma gratidão enorme. Vamos falar hoje sobre tendências. Quero lembrar você que esse conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. Estamos em abril de 2023, mas ainda há tempo de entender quais são as tendências do ano para o canal de farmácias. Hoje eu converso com Silvia Osso, palestrante, mentora e especialista em varejo, uma grande amiga, muito feliz pelo seu retorno ao É de Farmácia. Silvia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. É sempre um prazer conversar com vocês. E a gente fica contente quando pensa o seguinte, já estamos em abril, mas ainda a gente tem muita coisa para fazer esse ano, né? Fala a verdade. Muito. O tempo passa rápido, mas a gente também trabalha muito, né, Silvia? Se a gente bobear, o tempo voa e a gente fica aí sem fazer nada. Então, sempre é tempo de se atualizar sobre o que vem por aí, sobre o que vai acontecer. Isso é super importante, por isso eu te convidei para retornar aqui ao programa. E olha, a Silvia já passou por aqui, ela gravou um vídeo comigo sobre como ser um excelente balconista de farmácia. É esse link aqui em cima. Sugiro que você assista, porque é um conteúdo maravilhoso. E vamos falar um pouquinho, então, de tendências para 2023. A Silvia, que é uma palestrante super antenada, acompanha o setor, é convidada para vários eventos. Silvia, a gente conversou previamente, eu sempre gosto de trocar uma ideia com o entrevistado, né, até para a gente alinhar como vai ser a pauta, e você me passou 5 tendências, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui agora. A primeira delas é o consumidor no centro das decisões, das atividades da farmácia. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa tendência de ter o consumidor no centro. Na verdade, Vivi, existem muitas tendências. A gente selecionou essas 5 porque elas são fundamentais. Antigamente, o pessoal achava o seguinte, o consumidor era meramente uma pessoa que precisava do medicamento, então ela vem à minha farmácia porque ela precisa. Tudo isso foi mudando no decorrer do tempo. E agora é o contrário, é o consumidor que escolhe aonde ele quer ir. O aumento do número das farmácias, toda essa possibilidade dele escolher se ele vai numa farmácia que é mais popular, se ele vai numa farmácia que é mais inclusiva, e tem uma série de testes e coisas assim, fez com que a gente passasse a olhar o consumidor como uma pessoa que está no centro do negócio. Se eu não conseguir acolhê-lo, se eu não conseguir que ele vire fã da minha empresa, do meu negócio, eu acabo perdendo, porque hoje ele tem várias possibilidades, além do posicionamento físico, de ir fisicamente uma farmácia, ele ainda tem outras alternativas via internet, e-commerce, etc. e tal. Então, a primeira coisa que qualquer empresário de farmácia tem que pensar é o seguinte, ele não vem mais na minha porque ele precisa, ele pode ir a qualquer uma. E qual é a forma que eu posso encantá-lo para que ele vire meu fã? Então, o assunto inverteu. Antes ele ia à empresa porque ele precisava. Hoje é a empresa que tem que ir até ele para trazê-lo como fã. E isso está uma concorrência cada vez mais acirrada. Cada empresa está utilizando uma forma de fidelizá-lo. E se a gente não ficar esperto, não é só preço que vai fidelizar. Então, o consumidor hoje, ele decide o que ele quer. Isso passa por
conhecer quem é esse consumidor, porque para a farmácia dar o que esse consumidor deseja, Silvia, não sei se você concorda comigo, ela precisa conhecê-lo, ela precisa conhecer quais são as demandas dele, as carências, as necessidades, e a partir daí definir quais são as ações que essa farmácia vai desempenhar com esse consumidor. Concorda comigo? Exatamente isso. Existem várias formas dele conhecer o consumidor. Pode ser através de um sistema de CRM, etc. e tal, mas eu costumo dizer o seguinte: existe uma coisa muito antiga que funciona pra caramba e é melhor do que qualquer instituto de pesquisa. É ouvir o consumidor, é perguntar a ele o que você gostou na minha farmácia hoje, o que você gostaria que eu melhorasse. Se você usar um caderninho, que é uma coisa antiga, e fizer pesquisa durante uma semana com consumidores em horários diferentes, de manhã, à tarde e à noite, fizer uma tabulação, você vai descobrir tudo o que você precisa fazer para encantar o consumidor. E tem uma coisa que, em geral, os proprietários não valorizam muito, que é o seguinte: eu tenho que ouvir os pontos fortes e os fracos. Muitas vezes, aquilo que eu já tenho como forte, em vez dele melhorar mais ainda, ele fica tentando só corrigir o fraco. E aí ele não fortalece as suas riquezas. Então, a primeira coisa é o seguinte: se eu tenho como ponto forte ter mercadoria, ter vendedores simpáticos, loja bem arrumada, eu tenho que arrumar melhor ainda a loja. O meu vendedor tem que ser mais simpático ainda. Então, ele tem que fortalecer o que já é forte e aí vir agregando aquelas necessidades do consumidor. Em geral, o pessoal esquece do que está bom e começa a correr atrás do ruim e piora os dois. Então, primeiro eu descubro o que o cliente gosta. Se ele já gosta, eu tenho que melhorar aquela entrega. E aí, em segundo lugar, eu venho acrescentando novas coisas. Por exemplo, se a minha loja está num local onde o consumidor vem a pé e ele diz que não tem uma cadeira e um copo d'água, tá, é vital que eu providencie rapidamente uma cadeira e um copo d'água. Mas se ele antes disso já disse que o ponto forte é o acolhimento, as pessoas me conhecem pelo nome, sabem até os medicamentos que eu tomo, quais as doenças que eu tenho, gente, eu tenho que fortalecer essa grande entrega que o consumidor está me dando de graça. Ele já está avisando que ele gosta desta gentileza. Sim. Então, soma com a Sim. cadeira e o copo d'água, mas melhora ainda mais essa gentileza. E isso que você está comentando, você falou no atendimento, no acolhimento, acho que a gente já entra na nossa segunda tendência, que é a experiência de compra, gerando valor para esse consumidor, né, Silvia? É verdade. Hoje, para o consumidor, são uma série de fatores que fazem com que ele vá até a farmácia. Tá? Ter bons preços e ter produto é quase que impositivo hoje em dia. Né? A farmácia tem que ter produtos compatíveis com o da concorrência, tem que ter preços compatíveis com a concorrência. Agora, só estas coisas não fazem com que eu diferencie nenhum tipo de comportamento. Então, é muito importante que eu tenha realmente uma excelência no atendimento. E quando eu digo excelência no atendimento, é um atendimento que o consumidor deseja. Porque muitas vezes eu posso ser muito simpático, muito afável, etc. e tal, e o consumidor está procurando agilidade. Então, quando eu começo a atender, eu tenho que entender quais são as necessidades que ele tem, porque se eu já conheci um pouco a respeito do meu cliente, como eu trabalho, às vezes são diferenciados. Mulher é de um jeito, homem é de outro, idoso é de outro, e assim por diante. Mas o ponto de venda, além deste acolhimento e deste atendimento, hoje é também quase que impositivo que a loja seja limpa, que ela seja bem organizada, que as categorias estejam todas separadas, que os preços sejam bastante visíveis e que ele possa fazer uma jornada dentro da farmácia de uma forma bastante agradável. Então, a gente vê que o pessoal, às vezes, pensa, agora eu vou oferecer bom preço, o resto não precisa. Não, o consumidor, quando ele chega na porta da farmácia, até os aromas que a farmácia oferece fazem com que ele prestigie aquela farmácia.
Então, experiência é tudo, é iluminação, é limpeza, é boa arrumação, é cordialidade, é agilidade, porque muitas vezes eu faço todo esse trabalho muito bem e quando eu chego lá no check-out e vou pagar, a caixa diz assim, eu não aceito pagamento via celular. Gente, o mundo moderno, eu não posso não aceitar. Eu tenho que saber que se saiu um novo aplicativo, uma nova forma de pagamento, eu tenho que incluir na minha empresa. Porque se eu tenho clientes inovadores e que eles querem, já estão utilizando coisas mais inovadoras, depois de ter sido agradado na loja inteira, ele sai com uma experiência extremamente negativa. Então, o check-out é tão importante quanto a entrada. Eu entro e sou acolhido, e na saída, na verdade, essa última imagem, quanto mais positiva ela for, melhor. Esta experiência da saída, às vezes, ela é até mais forte e mais significativa do que a loja bonita, o pessoal atendendo Sim. bem, etc. E tal. É o caixa sorridente, é o caixa sabendo de todas as formas que ele pode fazer. É cartão de crédito, é cartão de débito, é com maquininha, é com relógio, é com celular, não interessa. Eu tenho que ser altamente capacitada para utilizar aquela ferramenta que o consumidor quer. Hoje, isso faz grande diferença. E a gente vê no Brasil muitas farmácias ainda que cuidam do conjunto da loja e esquecem da área do check-out, que é fundamental. Eu concordo com o que você está falando, mas, por exemplo, loja limpa, bem iluminada, organizada, isso é o básico, Silvia. Se a farmácia não faz isso, o que ela, né? O que ela está fazendo? É. E hoje a concorrência é muito grande, né? Então, Sim. às vezes a gente olha e diz assim, nossa, por que tem essa grande rede que está aqui como um diferencial? Gente, sai da tua farmácia, dá uma volta no quarteirão e olha o seguinte, a sua fachada está bonita, sua parede está limpa, tudo isso faz parte da experiência. O teu estacionamento, aí eu tenho estacionamento para 5 carros. Quando você vai entrar no meio-fio, está tudo esburacado e a pessoa tem dificuldade. Isso também é experiência positiva ou negativa, Vivi? Sim, e tem uma coisa que é assim, tem até uma pesquisa da Febrafar, que foi divulgada recentemente, que essa pesquisa mostrou que o preço ainda é o principal fator de decisão. No entanto, quando os entrevistadores perguntaram quando foi a última vez que você fez a pesquisa? Há muito tempo que eu fiz a pesquisa. Então, na verdade, não é o preço, é uma percepção de preço. Isso. Provavelmente, aquele produto que o consumidor pensava estar pagando mais barato, ele já nem está mais, aquele produto já está com preço atualizado, né? Então, é uma percepção de preço. Tanto é, por que eu estou dizendo isso? Porque eu, por exemplo, se eu tenho que escolher 2 farmácias, eu não vou escolher a farmácia que está escura, com pouca iluminação. Eu sou naturalmente atraída pela farmácia que está bem iluminada. Eu olho, eu vejo o interior da farmácia. É terrível quando a gente olha e não consegue ver o interior da farmácia. Então, mesmo que o consumidor tenha essa questão do preço, ele tem essa percepção visual. Então, eu vou para onde eu me sinto mais atraído. E ele é atraído pela loja mais bonita. Isso é fato, né, Silvia? Não tem como discutir isso. Não tem. Existe uma pesquisa que saiu agora, que foi feito no varejo como um todo, não só no varejo farma, mas ela serve bastante para a gente, que diz o seguinte, o consumidor está propenso a pagar até 10% a mais no valor se toda a experiência é agradável. Então, toda a experiência é o estacionamento, a boa fachada, a boa iluminação, o atendimento, o produto bem exposto, a verbalização do funcionário em orientar, porque hoje muita gente pesquisa no Google uma série de informações, mas ele vai decidir no ponto de venda. Então, quando eu chego no ponto de venda e questiono um funcionário e ele me dá respostas claras, objetivas, de forma interessante, eu até prefiro e até pago os 10% a mais. Então, é um conjunto de percepções que me levam àquele ponto de venda e que fazem com que eu retorne tantas vezes quantas
até que se um dia eu for desagradável, eu deixe de ir. E o consumidor, eu acho que o consumidor, o shopper em geral, ele não gosta de arriscar muito. Então, se ele vai numa farmácia e tá dando certo, ele acha o produto, ele tem a percepção de preço baixo, a loja tá bonita, tá organizada, ele tem um bom atendimento, dificilmente esse shopper vai trocar de farmácia. Eu, pelo menos, tenho eu sou assim, né? E eu observo muito o setor e eu acho que, em geral, é assim. Agora, uma terceira tendência, né, que a Só gente que trouxe antes, deixa eu completar uma coisinha, Vivi, é o seguinte, ok. quando eu faço todo esse tipo de trabalho de experiência positiva no ponto de venda e ainda agrego alguns valores como marca própria, produtos veganos, cuidado com o pessoal hoje em dia que tem mais longevidade e tenho produtos para longevidade, sem tratar o longevo como se fosse um velhinho gagá, todas estas coisas somam como experiência nas pesquisas, tá? Então, Entendi. eu tenho produtos de marca própria, de qualidade, e eu os enalteço, coloco num local bastante interessante, etc., tudo isso chama a atenção do consumidor como experiência também no ponto de venda. Entendi, entendi. Tá, e a estratégia multicanal, onde é que ela entra nisso? Bom, nós estamos cada vez mais digitalizados, né? As Sim. pesquisas todas que a gente faz no canal Farma indicam o seguinte: quase 60% da população pesquisa pelo canal digital. Eles pesquisam o preço pelo canal digital. Eles sabem quem está na rua tal com preço tal, na rua tal com preço tal, no outro preço, etc. Quem tem mais tempo, mais ainda. O pessoal pesquisa tudo. Quem tem mais tempo, depois acaba fazendo, muitas vezes, quando o dinheiro é curto, ele acaba comprando algumas coisas em alguns lugares. Mas como o consumidor hoje é mais pela agilidade e pela proatividade, ele pesquisa um pouco e depois ele sai em busca de. Então, o que acontece? Por que a pessoa, às vezes, prefere ainda o ponto físico? Por causa de todas essas experiências que nós falamos no item anterior, né? Experiência, etc. e tal. Agora, o que acontece? Antes disso, ele faz uma série de pesquisas e agora ele está dividido entre digital e físico. Por quê? O digital me traz algumas coisas, além de preço, que são agilidade. Eu tenho coisas para fazer e se eu pedir, a minha encomenda chega daqui 3 horas. Eu não preciso sair de casa. Segurança. Tem muita insegurança na região onde eu compro. Se o entregador vier aqui, eu não tenho problema. Então, hoje, há um grande equilíbrio entre as duas coisas. O que nos diferencia como presencial e ainda acresce muito o presencial é efetivamente a orientação dos profissionais. E o serviço também, né, Silvia? Hoje os serviços de saúde, eles cresceram muito. A gente tem um leque enorme do que vacina de todo tipo, teste de todo tipo, e aí isso atrai o consumidor. Tudo isso agrega, né? Cada vez mais, por isso que as farmácias estão agregando atenção farmacêutica, com essa entrada de trazer vacina, trazer orientação, acompanhar às vezes, o aspecto da doença da pessoa. Eu sou um diabético, vou lá uma vez cada semana para medir o meu teste de glicemia e assim por diante. Então, orientação ainda é tudo. Apesar dele procurar no Dr. Google, ele não acredita muito, porque muitas vezes ele não sabe discernir o que é fake e o que não é. E ele sempre realiza que na farmácia tem um profissional competente, tem pelo menos um farmacêutico que é tecnicamente preparado, tem os funcionários orientados, que a indústria conversa muito com o ponto de venda e que tudo isso capacita muito. Então, quando eu quero decidir, eu ainda prefiro o ponto físico. Quando eu quero segurança, facilidade, praticidade, eu trabalho um pouco com o digital. Hoje, a gente vê que nas grandes capitais o digital cresce um pouco mais e nas cidades um pouco menores, o físico ainda se mantém em crescimento.
Isso, Vivi, é uma tendência que vai continuar ainda por alguns anos, 3, 4 anos. Grandes empresas que fazem pesquisa para entender o comportamento do consumidor só podem melhorar os seus aspectos como consumidor quando ele é fisicamente presente. As experiências digitais ainda são muito pouco mensuráveis. Então, o pessoal fica sabendo o seguinte: compra porque eu sou barato, compra porque eu entrego em 2 horas, compra porque a pessoa tem medo da segurança de sair. Agora, como ele gostaria, que outros produtos ele gostaria, que gentilezas ele precisaria, isso tudo é agregado no físico. Tanto que você vê grandes Concordo. players do mundo fazem isso. A Amazon tem uma venda enorme via digital, e ele monta a loja para poder entender o que o computador, o cliente, o consumidor deseja, etc. e tal. O físico, para a gente, ainda é muito importante, e o olho no olho ainda é muito importante, principalmente na área da saúde. Eu já conversei com algumas pessoas em outras entrevistas e a gente pontuou justamente isso que você acabou de dizer, né? Que a loja física ela fica com o papel do entendimento do produto, da experiência, do conhecimento, da troca, e a partir do momento que o consumidor já entendeu aquilo dali, ele pode passar a consumir no digital. Mas esse primeiro contato com o produto ou com o serviço, ele precisa no ponto físico. Quero pular para a nossa quarta tendência. Você falou numa gestão integrada e numa operação enxuta. Conta pra gente essa sua visão de gestão integrada e de operação enxuta. Isso é um dado bastante interessante. Essa tendência é uma tendência tão interessante que, assim, esse ano, quer dizer, todo ano, no começo do ano, tem a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que vários nós vamos até lá para trazer mais novidades, etc. e Tem tal. conteúdo aqui, ó, coloquei o link aqui para você, uma entrevista que eu fiz com a Fátima Merlin, ela foi e contou tudo pra gente. Pode Então, seguir. e aí um dos colegas que esteve lá, estava assistindo uma palestra e escreveu assim: eu acho que o palestrante leu uma coluna que você escreveu, porque ele está repetindo várias vezes sobre gestão enxuta, gestão enxuta, gestão enxuta. Ele não falou da integrada, mas ele falou da enxuta. Por que isso, Vivi? Porque aquela história, vivemos numa época ainda de início de governo, de um mundo bastante conturbado com relação à área financeira, né? A inflação e toda essa parte de coisas. E o farmacista, em especial, ele é uma pessoa que ele adora ver a loja cheia. Então, ele compra mercadoria com fé, que não significa que nem sempre tudo aquilo que está exposto roda naquele mês. Sim. E todas as tendências, tanto nacionais quanto internacionais, é que a gente tenha uma gestão enxuta. Então, é aquela história: eu preciso ter o quadro de funcionários que eu tenho, ou eu estou com um quadro, às vezes, um pouco... crescer um Inchado. pouco de equilibrar e assim por diante. Está inchado, né? Preciso, às vezes, separar e qualificar mais e trabalhar com o pessoal mais enxuto. A minha mercadoria que está na loja, eu não preciso entuchar a loja de produtos no início do mês. Eu posso até fazer uma compra maior e dividir entregas a cada 10 dias, 15 dias, coisa assim. O que significa que, se eu fiz uma compra maior e estou perto do final do mês e ainda estou abastecido, eu não preciso fazer aquele final, eu posso jogar para o mês seguinte, de forma que eu fique com um recurso financeiro guardado a ponto de poder me ajudar em outros imprevistos que possam aparecer. Então, uma métrica, ou quase que um mantra que a gente diz é o seguinte: o menos é mais. Se eu tenho parceiros fortes e eles entendem a minha necessidade e querem trabalhar comigo, eles estarão juntos. Vou te dar um exemplo bem simples, que é assim, por exemplo, cada 4 meses se lança uma linha de esmaltes, várias linhas de esmalte de vários fornecedores, tá? E elas serão tendências para 3 ou 4 meses adiante. Só que, muitas vezes, tem algumas distribuidoras que elas dizem assim: para comprar
ou compra a linha inteira, a grade inteira, digamos que sejam 10 cores. E para cada cor eu só te mando meia dúzia de esmaltes de cada cor, o que significaria quase que 60 unidades de produto para você ter exposto ali, vezes outros fornecedores, né? Não é um fornecedor só. Será que se eu for parceira, ele não entende que a minha farmácia é um pouco melhor e que se ele me mandar uma grade completa, ok, mas me mandar 3 unidades de cada, e se eu precisar, eu vou comprando mais e ele vai me abastecendo? Isso significa a parte do integrado. Se eu integro com a indústria de medicamento, eu integro com a distribuidora que me fornece medicamento e HPC, nós somos um corpo só. Nós não estamos em sentidos diferentes, nós estamos juntos, de braço dado, para que todos nós tenhamos resultado. E aí, Silvia, você colocou também uma tendência que é de pessoas, propósitos e sustentabilidade, ou seja, tudo isso relacionado. Quero entender essa tendência que você pontuou. O que a gente coloca é que é o seguinte, muitas vezes a empresa pensa em todas as coisas voltadas para o consumidor e esquece de colocar em primeiro lugar também a sua equipe. Como eu trabalho a minha equipe, como eu empodero a minha equipe, como eu treino, como eu dou força, como eu apoio a minha equipe para que ela tenha agilidade, para que ela tenha processos mais escritos e mais fáceis, para que todos falem a mesma coisa, para que todos saibam o que está acontecendo no digital e aqui. Às vezes você entra no local, o pessoal diz assim, eu pesquisei esse preço e na internet está mais barato. Se a pessoa está bem preparada, se o teu funcionário está bem preparado, ele diz assim, mas não tem problema nenhum, a senhora está com o celular aí? Tô. Então, compra pelo celular, que a senhora vai ter o preço mais barato e eu lhe entrego na hora. A senhora está comprando pela internet com preço menor, está fisicamente dentro da farmácia, é um prazer que a senhora esteja aqui. Quando a pessoa está empoderada, quando o teu colaborador está empoderado desta forma, ele tem toda a noção de como funciona a organização e não apenas aquela loja dele, ele envolve o consumidor. A gente precisa entender que colaboradores, que pessoas que trabalham com a gente, eles têm que ser tratados e formados como se eles fossem o acionista da loja, o acionista da rede. Porque quando eu sou acionista, eu quero ter resultados positivos. Eu não penso só na minha meta individual de venda, se eu sou um balconista. Eu não penso só na meta do conjunto, se todo mundo bater a meta, vai ganhar um percentual. Eu penso como um acionista. Se a gente tiver mais dinheiro, a gente vai abrir mais loja, a gente vai ter um capital maior, a gente vai ter mais projeção no mercado. Então, o pessoal esqueceu um pouco de pessoas nesse tempo da pandemia, até porque foi realmente muito difícil, e agora está na hora de resgatar isso daí. Formar colaboradores que pensem com a cabeça como acionista, que pensem que eles têm processos, protocolos fáceis de seguir e que, por isso mesmo, conhecendo tudo, cada vez eles encantam mais os clientes. E aí entra a história do propósito. Toda rede, toda farmácia, todo mundo tem algum propósito que chama de seu. Né? Uns se encantam mais em ter um propósito com sustentabilidade, outros têm que preferem trabalhar os clientes que são mães com criança pequena e adesão até às vezes no número de consumidores é desta forma. Outros têm os longevos que frequentam demais a loja e que vão dia sim, dia não, etc. e tal. Porque são propósitos. Se eu tenho um propósito de acolher muito bem o pessoal da terceira idade, e eles vêm lá, eles ganham uma aguinha, chazinho, além de fazerem compras, eles têm um canto, etc. e tal, para ficar, é um propósito. Eu sei que eu tenho aquilo como vontade no servir. Se eu tenho uma pegada mais sustentável, desde a porta eu mostro isso. Eu tenho um lugar para você amarrar o seu cachorro, eu tenho um lugar para você prender a sua bicicleta. Eu estou mostrando para você que o meu propósito, além de vender remédio e te encantar, é também promover a sustentabilidade dentro daquilo que é possível no meu estabelecimento. Maravilha! Bom,
Este é o Ed Farmácia, um programa que traz aqui para falar para você pessoas maravilhosas como a Silvia, que assim, não é só uma entrevista, a Silvia dá uma aula pra gente, é uma professora, tem uma larga experiência no setor, então assim, você pode confiar no que a Silvia está falando, porque ela tem conhecimento de causa. E eu estou extremamente grata pelo seu retorno, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui compartilhado. Quero do fundo do meu coração novamente agradecer a você por ter passado por aqui. Muito obrigada, Vivi. Só para fechar, eu queria lembrar uma coisa que é o seguinte, todas as farmácias como tendência até 2030, elas precisam associar tecnologia, veio para auxiliar todos os processos dentro da farmácia. Ela agiliza, ela torna mais exatas várias operações que são importantes. Em terceiro lugar, vem os colaboradores envolvidos como se fossem os acionistas. Entra também um cuidado grande com a comunidade. Quanto mais eu trato bem a comunidade, mais ela me divulga. Quando eu faço exercícios de ginástica, quando o meu profissional farmacêutico faz uma palestra para gestantes em último mês de gravidez e oriento toda aquela população, e eu estou trazendo a comunidade para próximo da farmácia, ela é bem vista. Quando muitas vezes eu me ofereço numa escola para fazer alguma palestra sobre HPV ou sobre alguma coisa que seja de interesse da juventude, eu estou me ligando com a comunidade. Cada vez mais a comunidade terá um papel preponderante aonde a gente estiver localizado. Se eu somo todas essas coisas, o meu resultado explode, porque efetivamente somos um conjunto de coisas, né? E é aí que a gente tem os resultados mais positivos. E, na tendência, isso fica muito claro. A gente tem que estar olhando todas as coisas. Não é correr para um ponto isolado. É um pouco de cada coisa caminhando dentro do limite que eu posso fazer, independente se eu sou uma farmácia pequena, se eu sou uma rede de 10 lojas, se eu sou uma rede de 500 lojas. A gente tem um tempo para realizar, mas a gente tem que ir realizando tudo. Não adianta correr, agora eu arrumo a farmácia e destrambelho o resto. Não, pequenas ações qualitárias trazem esse resultado mais positivo como tendência. Muito obrigado, viu? Eu sempre adoro conversar com você, porque a gente acaba tendo um papo tão gostoso e a gente tem certeza que pode ajudar muito o pessoal do Ed Farmácia. Com certeza, Silvia, muito obrigada. Obrigada a você. Conta para mim aqui nos comentários o que você achou da Silvia e se você tem alguma outra tendência para contar pra gente, por que não? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber e compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos, isso é super importante para a gente divulgar esse conteúdo riquíssimo que tem o Ed Farmácia, que inclusive em 2023 vai completar 5 anos de existência, de atuação, de persistência, de constância, né, Silvia? Muito obrigada, um beijo, obrigada pela sua audiência, eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.